Então, esse é Dionísio, esse é o duas vezes nascido, né, que é um dos significados de seu nome. Para os romanos, ele é chamado de Baco. Então, os romanos eles incorporam a tradição e a religião grega através de outros nomes, através de outras formas de se falar sobre essas mesmas divindades, né? Então, Dionísio, esse grande ser duas vezes nascido. Teve outros deuses também que foram duas vezes nascidos. Por exemplo, Hermes foi um deus que conheceu a morte e reviveu. Dionísio também, ele conhece o mistério dos dois mundos. Por que ele conhece o mistério dos dois mundos? Primeiro que a história da primeira encarnação de Dionísio, ela é uma das mais antigas e remete aos cultos órficos, ou seja, ao culto da serpente, uma religião antiguíssima da Grécia, que representa Dionísio Zagreu, que é o Dionísio Caçador, que ele é filho de Zeus com uma de suas filhas, né? O Zeus tem ali várias filhas, e uma delas é chamada de Perséfone, que ela é a deusa da natureza, da beleza da natureza, da harmonia. E com ela, eles têm esse filho, Dionísio Zagreu, que é a primeira emanação de Dionísio. E o mais interessante é que Zeus, quando vai fecundar Perséfone, ele fecunda ela se transformando numa serpente. Então, se transforma numa serpente, fecunda Perséfone, e então Dionísio é gestado nessa primeira encarnação como totalmente divino. Porém, Hera, que é uma das esposas principais de Zeus, que é aquela que cultiva as regras da união matrimonial, e era conhecida também por ser uma deusa, a deusa Hera, uma deusa muito ciumenta, porque ela realmente representa essa ordem, essa disciplina. Então ela manda alguns titãs capturarem Dionísio e esquartejarem Dionísio. Então Dionísio é picado em vários pedacinhos, e ainda assim ele é então lançado, esses pedacinhos, alguns dizem que inclusive ele foi transformado em poeira, e a única coisa que sobrou de Dionísio foi o seu coração, e representando essa essência. Então, Reia, a deusa que representa essa grande mãe, ela resgata essas partes de Dionísio, e dessas partes de Dionísio surge essa bebida que a gente conhece como vinho, né? Então, isso para a mitologia grega, eles têm o vinho como uma emanação de Dionísio, né? E essa é a primeira encarnação de Dionísio. E Zeus, então, revoltado com isso, né? Ele resgata esse coração que sobrou de todo o esquartejamento de Dionísio. E o esquartejamento é algo sempre simbólico, porque se a gente for analisar, os grandes heróis passam por esse processo de esquartejamento. Cristo também nesse processo que é representado, ele também passa pelo momento de paixão, né, que é esse esquartejamento. Então, Zeus ele pega esse coração, que é o que sobra de Dionísio, e faz uma bebida. Essa bebida ele entrega para Semele, que é uma filha de um mortal com a deusa Harmonia. Harmonia é filha de Ares e de Afrodite. Então, Ares é o deus da guerra, Afrodite é a deusa da harmonia, do amor. E os dois se unem e tem a
essa filha, que é a Harmonia. A Harmonia se une com um rei, e os dois têm, então, Semele, que é a segunda mãe de Dionísio. Então, Dionísio é gestado por essa humana, né, como a Maria disse, ele é gestado por essa humana e foi fecundado por Zeus. Então, a deusa, a outra esposa de Zeus, ela busca, então, ela busca, então, ela descobre que Semele está gestando Dionísio novamente. Então, essa deusa ela novamente com muitos ciúmes, pede para que ela se encarna novamente, ela se mimetiza, ela se disfarça como humana e vai até Semele falar com ela. Então, ela vai até Semele, que é essa humana que Zeus gerou Dionísio, e fala para ela e descobre então que ela está gestando novamente esse filho. Então Hera pede para que a Semele peça a Zeus que Zeus revele a sua real aparência. Isso é muito doido, muito interessante, assim, porque assim sempre que um humano vê a real aparência de Deus, ele morre. Então, ela tinha muito essa questão dos ciúmes, então ela fez isso novamente como uma estratégia para eliminar esse filho fruto de um de um amor que veio através de Zeus com a sua amante Semele. E então Zeus se revela para Semele, porque Semele pede em um determinado momento para Zeus se revelar, e ele não tem como negar esse pedido. Então ele se revela para Semele na sua real forma, e Semele então morre. No momento que Semele morre, então Zeus fica totalmente triste por esse ocorrido. Então ele tira Dionísio do ventre de sua mãe Semele. E olhem que interessante esse ponto. Ele tira Dionísio do ventre de sua mãe Semele, que acaba de falecer, e coloca nas suas pernas para que ele possa seguir sendo gestado. E então ele segue sendo gestado por Zeus. Então ele passa pelo reino feminino, ele passa pelo ventre feminino, e ele passa parte de sua gestação dentro de Zeus. Então ele conhece o mundo feminino e o mundo masculino. Então, Zeus, no momento então que Dionísio nasce, aqui está uma imagem do Dionísio bebezinho, manda ele para ser criado no meio da natureza com as ninfas. Então ele conhece esse mundo feminino e ele é criado, ele é assessorado ali em sua infância. E Dionísio, a história dele é repleta de viagens, de coisas muito doidas assim que acontecem na história dele, porque, por exemplo, em determinado momento de suas viagens, Hera faz uma maldição para Dionísio, né? Hera também tinha esse aspecto, né, de perseguir ali o que vinha de algo que era fora daquela ordem que Hera estabelecia. Então Dionísio foi novamente perseguido por ela e Hera amaldiçoa Dionísio através da maldição da loucura. Então, da perda do uso da razão. Mas isso não é suficiente para tirar de Dionísio seus atributos, né?
Então, ele tinha vários atributos, ele se mimetizava, ele se transformava em seres da natureza, ele se transformava em qualquer ser que ele quisesse da natureza, dos animais, ele podia se transformar neles. E então, mesmo tendo sofrido várias coisas durante o seu percurso divino, primeiramente humano, né? E após então se torna divino. Esse primeiro percurso ele passa por várias intempéries, mas sempre vagando, vivendo dia após dia. Então ele vivia como um ser que não tinha amanhã. Ele sempre vivia um dia de cada vez. E nesses dias que ele vivia, ele era sempre rodeado ali, como a gente falou, das mênades e dos príapos, dos seres da natureza, desses seres que representam essa energia sexual no seu estado ainda bruto. Então, ele sempre era rodeado desses seres e vivia cantando, né? Cantando, dançavam e festejavam. Então, sempre que se ouvia dentro de uma cidade gritos distantes de farras, se notava a presença de Dionísio, né? Então, Dionísio ele rege tudo isso, até porque ele é o deus do vinho, né? Ele é o que trouxe o vinho, ele é o que traz a possibilidade da embriaguez. Ele também é o primeiro regente do teatro grego, algo bem interessante, né? Que o Bruno também tinha comentado, que o teatro inicialmente era um tributo a Dionísio e depois ele passou a ser tributado, passou a ser dedicado a Apolo. Então, Apolo, houve um momento da Grécia que ela era totalmente dionisíaca, mais voltada a esse aspecto do caos, e um outro momento em que a ordem começou a prevalecer, a harmonia, a perfeição, a estética apolínea de Apolo, né? Por mais que Apolo também fosse um dos seres que foram recebidos, foram instruídos também por Dionísio, né? Então Apolo tem uma relação com Dionísio, porém a Grécia ela tomou essa postura apolínea e então começou a dedicar o teatro a Apolo e não a Dionísio. Porém, inicialmente, o Dionísio era o regente do teatro, porque o teatro era algo mais visceral, era algo que se experimentava ali na carne, que a pessoa ela realmente, ao interpretar, ela se mimetizava, assim como Dionísio, quando se transformava nos animais, ela ali se transformava naquilo que ela estava interpretando, né? Então, os teatros eram também rodeados dessa onda dionisíaca, dessa vibração de total entrega a esse fluxo caótico que é a energia sexual também. Por isso que Dionísio ele também rege essa energia sexual. Então, tudo que é intenso, tudo que tem essa característica de caos, de voluptuosidade também, de festas, de alegrias e de total liberdade de formas e de conceitos, tem relação com Dionísio. Então, Dionísio, ele passa a sua vida fazendo várias peregrinações e sempre rodeados desse clima, dessa onda dionisíaca que era atributo dele mesmo, né? E, então, no final de seu percurso humano, ele é dado a Dionísio um dos 12 tronos do Olimpo. Então, ele é honrado como uma divindade olímpica. Isso é muito interessante, porque ele é realmente esse que conhece o humano totalmente e que conhece o divino. Porque primeiro ele é gestado no ventre de Semele e depois ele é gestado no ventre
de Zeus em sua perna, né? Então, boa noite, Orlin. Então, Dionísio tem essa característica, ele conhece o mundo humano na sua mais crua realidade, conhece o mundo divino também. Ele conhece o mundo masculino e o mundo feminino, por isso ele representa também a energia sexual, essa energia que ela busca sempre essa conciliação dos opostos, né? Bom, então isso foi só uma introdução ao mito de Dionísio, né? Esse duas vezes nascido, esse que primeiramente foi Zagreu, Dionísio Zagreu, e posteriormente Dionísio, como a gente conhece, o regente de todas essas características, né? Então, aqui a gente vê que existe sempre uma contraparte de Dionísio, existe sempre um polo antagônico, negativo, que vai contra as forças dionisíacas, as vibrações dionisíacas, que é uma característica, algo chamado como mamon. Então, mamon é uma palavra hebraica que representa riquezas materiais. Então, tudo isso que traz uma falsa noção de ordem, tudo isso que dá uma falsa noção de poder, tudo isso que, por exemplo, o intelectualismo também é um aspecto de mamon, isso que faz com que hajam as guerras, isso que é o que nutre movimentos que denigrem a humanidade. O dinheiro é uma das coisas que mais alimenta o dinheiro, o que mais nutre o dinheiro, o que mais nutriu o dinheiro foi as guerras, as diversas guerras que houveram no mundo. Então, de um lado está Dionísio com toda essa libertinagem, essa liberdade, e do outro se encontra Mamon, o dinheiro, o intelectualismo, toda essa noção que se cria para afastar as pessoas da sua natureza mais visceral, da sua natureza mais íntima e profunda, que é dionisíaca, que é relacionada a todos esses impulsos que devem ser trabalhados, né? Então, de um lado está Dionísio, de outro está Mamon, porque muitas pessoas podem pensar, a princípio, que o oposto de Dionísio é Apolo, mas não, Apolo é o oposto complementar, não é o oposto antagônico a Dionísio. Apolo é aquele que vem trazer a ordem nos momentos em que o caos já fez o que tinha que fazer. Apolo é aquele que vem trazer novamente a harmonia, o equilíbrio e a estrutura necessária para, por exemplo, haver uma sociedade. A política também vem através a política no seu sentido mais puro, não na política que hoje se conhece como política. A política no seu sentido mais puro vem também através de Apolo, que é esse que vem trazer a ordem, que estabelece a polis, a cidade, estabelece essa harmonia. Então, o oposto complementar de Dionísio é Apolo, o oposto antagônico a Dionísio é Mamon, é o dinheiro, é o intelectualismo, é o materialismo. Isso que faz com que as pessoas acreditem e pensem que o mundo material e a matéria é o único que existe. Então, existe essa diferença entre o oposto complementar, que é Apolo, e o oposto antagônico de Dionísio, que é Mamon, que é o dinheiro, que são tudo isso que existe, que quem segue Dionísio, que quem vibra na vibração dionisíaca, repugna, sente rechaço pela vida apenas dedicada a isso. Então, bom,
E a gente vai chegar agora no cerne da conferência, que é falar sobre a onda dionisíaca, a vibração dionisíaca. A vibração dionisíaca, ela sempre está presente no momento em que a pessoa ela se entrega a uma volúpia, a um prazer, a uma embriaguez. Sempre está presente essa onda dionisíaca nesses momentos. No momento em que a pessoa está trabalhando sua energia sexual, ali está presente a onda dionisíaca. Porém, a gente vai falar da onda dionisíaca no sentido coletivo, né? Porque a pessoa ela pode sentir essa onda dionisíaca em momentos da sua vida, em momentos do seu dia, mas a gente vai falar da onda dionisíaca que atinge o coletivo e que gera revoluções coletivas. Essa onda dionisíaca ela começa a entrar em maior atividade a partir de 4 de fevereiro de 1962, que é quando inicia a Era de Aquário. Então, nessa data, 4 de fevereiro de 1962, há um alinhamento planetário dos 7 planetas principais na constelação de Aquário. E aí inicia oficialmente a Era de Aquário no planeta Terra. E o mais interessante é que se a gente faz uma análise dessa época, o que está acontecendo nessa época, a gente vai ver os movimentos contraculturais, os movimentos que surgem ali a partir da década de 50, que são totalmente contra as guerras e movimentos contraculturais que vão à margem da sociedade convencional, tal como ela estava sendo estruturada por mamon, pelo dinheiro, pelo intelectualismo, né? Então, começa a haver movimentos contraculturais de pessoas que começam a sentir impulsos revolucionários dentro de si mesmos. Esses impulsos revolucionários são fruto desse alinhamento cósmico na constelação de Aquário. Então, aí abrem-se 2 caminhos, 2 polos da onda dionisíaca, que é o polo da degeneração, é o polo daqueles que sentem essa revolução e que se jogam, se atiram para o universo das drogas, do sexo, da música, também da música dionisíaca. Na época, né, principalmente o rock, que foi uma forma de expressão musical contracultural, e outros estilos também mesclados com estilos indianos e todo esse movimento relacionado às drogas, tudo isso é a antítese, o polo oposto da moeda dionisíaca. Então, Dionísio ele abre 2 caminhos: o caminho da total perda dos sentidos através da embriaguez, porque a embriaguez, lembrando lá do mito, né, é uma das maldições. A embriaguez não, o uso de drogas, o vício em drogas, é uma das maldições que podem surgir através de Dionísio, né? Então, assim, esses movimentos contraculturais, o movimento hippie, principalmente, né, que foi um dos mais marcantes, eles são uma expressão dessa onda dionisíaca, dessa onda que surge através da entrada do planeta na Era de Aquário. E Aquário é esse signo revolucionário, esse signo rebelde, esse signo regido por Urano, esse signo que busca sair de todas as convenções anteriores da Era de Peixes, que busca a conciliação, a união, a integração, que Urano também é uma 8ª de Vênus, ou seja, ele rege também a sexualidade, a energia sexual. Por exemplo, os hippies, eles intuíram que na energia sexual, no sexo, havia algo poderoso, que trazia ímpetos, trazia lapsos de liberdade espiritual, né? Então, eles entraram nesse processo de degeneração através do sexo, porque eles sabiam que o intelecto, o dinheiro, não podia trazer liberdade no sentido
que se buscava ali, né? Já percebiam que o dinheiro, o intelecto estava levando às guerras, estava levando a uma série de coisas que não fazia mais sentido, né, a todo esse coletivo. Então, o movimento hippie ele é uma expressão da onda dionisíaca, e todos os movimentos contraculturais, todos os movimentos que surgem à margem da sociedade que centra o dinheiro como cerne de suas atribuições, são frutos da onda dionisíaca, normalmente canalizados de uma forma negativa, né? Então, aqui a gente vê também uma imagem de um evento que houve também na década de 60, o Woodstock, né? Que todo esse aglomerado de jovens, a maioria jovens ali, se dedicavam a essas vibrações dionisíacas no sentido negativo, né? Que aí entra a questão sexual, as drogas, a música hipnótica. Então, tudo isso é a contraparte dionisíaca, a antítese dionisíaca, a onda dionisíaca levada negativamente pelos instintos, né? Então, isso é o movimento hippie, né? E, por um outro lado, também vai surgindo diversos movimentos espirituais, dentre eles o movimento gnóstico, que também surge nessa mesma década, né? Se oficializa ali entre a década de 50 e 60, né, através das mensagens do mestre Samael, que também as pessoas que compuseram esse movimento eram pessoas com esse ímpeto revolucionário, que encontraram nesse caminho espiritual uma maneira de canalizar positivamente esses impulsos de revolução. Também entendendo que no sexo se encontra a potência e a força necessária para a transcendência espiritual da matéria. E que a matéria ela não é o mais importante dentro da vida humana, né? Então, o movimento gnóstico, nessa mesma época, também começaram a vir mestres do Oriente para o Ocidente. O budismo ele começa a se transladar da China e do Tibete para o Ocidente, né? Devido à invasão comunista da China no Tibete. Esses monges eles se veem obrigados a se locomover e muitos deles vêm para o Ocidente, trazer ensinamentos e ali trazem chaves espirituais para esses mesmos seres que sentiam e que sentem esses impulsos dionisíacos de revolução. E aí, então, há uma boa canalização também nesses casos desses que entraram não só nas fileiras gnósticas, mas nas fileiras do budismo tibetano, os discípulos de mestres que também vieram da Índia para o Ocidente, por exemplo, o mestre Yogananda, que também vem com uma missão de trazer da Índia ensinamentos espirituais. O Bruno comentou também do movimento Hare Krishna, né? do Prabhupada, né? Também é um fruto dessa onda dionisíaca, né? O movimento Hare Krishna ela é quase o arquétipo condensado do dionisíaco, né? Ele sai na rua cantando e dançando, cantando Mahamantra, né? Pulando, festejando. Então, isso também é uma evidência, né, dessa ação da onda dionisíaca, né? Então, todos esses movimentos eles são frutos desse ímpeto revolucionário que Dionísio traz para que, justamente nesse fim de raça, as pessoas possam se dar conta que esse falso rei, esse anticristo que assume o trono nos dias de hoje, no mundo inteiro, que é o dinheiro e o intelectualismo, não é realmente alguém a ser devotado, né? Então, a onda dionisíaca ela vem para quebrar essas estruturas, ela vem para mostrar os caminhos da espiritualidade, os caminhos do sexo, da sexualidade
canalizada de uma forma positiva, muitos se extraviaram caindo na sexualidade de uma forma negativa, ali abusando dessa energia sexual, por não saberem como lidar com essa energia. Mas se a gente for analisar o mito de Dionísio, a gente vai ver que Dionísio ele só se ajeita, digamos assim, existencialmente, ele só toma um rumo na vida dele quando ele encontra Ariadne. Olhem que interessante. Dionísio, até antes de encontrar Ariadne, ele era um ébrio que vagava, um viajante. Porém, quando ele encontra Ariadne, que é essa espiritualidade, esse amor divino da espiritualidade, aí então as coisas começam a se encaminhar para ele assumir então o trono que assume. Até então Dionísio ele era um ser instintivo, que era totalmente conectado, claro, com esses impulsos, né? Ele conhecia muito bem tudo isso. Mas então é através dessa conexão com a espiritualidade real de Dionísio com Ariadne. Lembremos também do fio de Ariadne, né? Que é o que nos tira dos labirintos da vida, né? É com Ariadne que Dionísio, então, se torna uma força bem canalizada. Então, a sexualidade deve estar unida com a espiritualidade. Dionísio deve estar unido com Ariadne, né? Então, assim, a gente vê que esses movimentos contraculturais, eles também recebem essa força dionisíaca e há vários exemplos, né, de pessoas que, por exemplo, um dos casos mais famosos, assim, de um grupo, né, que se fundiu com essa onda dionisíaca e que fletou com um aspecto positivo, mas posteriormente caiu um aspecto negativo de Dionísio, foi, por exemplo, os Beatles, né? Eles ali iniciaram todo um movimento, assim, foram para a Índia, conheceram a espiritualidade e também declaravam, né, isso de não haver guerras e tudo mais, só que caíram nesse aspecto negativo das drogas e do sexo desenfreado, né? E houveram outros também, por exemplo, muitos dos que conseguiram ter ideias geniais também beberam dessa fonte dionisíaca, né? E após terem essas ideias, alguns decidiram a seguir a mamon, a seguir o dinheiro, né? Mas também dentro desse movimento houveram muitos daqueles que tiveram ideias geniais, que fizeram grandes coisas, né? Então tudo isso é um reflexo dessa onda dionisíaca. Então, como o gnóstico, como o real espiritualista canaliza essa onda dionisíaca? Como ele trabalha com essa onda dionisíaca? Porque nós, gnósticos, também devemos amar essa vibração dionisíaca, que é essa vibração que nos faz não querer a matéria, que nos faz querer algo além, que nos faz buscar transcender, que nos faz se revolucionar, não revolucionar para fora com protestos, com coisas do tipo, mas se revolucionar para dentro. E essa também é uma das grandes diferenças, né, entre esses dois movimentos, né, que ambos são dionisíacos, porém um é canalizado para fora e o outro é canalizado para dentro. Então, o gnóstico ele canaliza para dentro esses impulsos dionisíacos para trabalhar sua energia sexual, para trabalhar no Tantra, para trabalhar ali com a música celestial, com as grandes obras dos mestres da música clássica. Ele sente o êxtase, ele sente ali esses estados alterados de consciência, mas não através das drogas, através do desemprego, e sim através da meditação, através desse entrar para dentro desse mundo interior. Aí também se experimenta essa expansão da consciência, que tanto buscavam os hippies através, né, dessas substâncias. E então a gente vê que essas coisas elas têm uma relação, mas seguem
caminhos diferentes, mas elas vêm de uma mesma energia, de um mesmo impulso revolucionário. Então, basicamente, é esse o estudo, né, sobre a onda dionisíaca. Agora